da gente começar, tem alguém com alguma dúvida, né, dos que estão aqui presentes da nossa matéria? Quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Já coloca, ó, vamos aproveitar então e relembrar quais são os temas das unidades, né? Para quem não lembra, aqui. Vou abrir a aula aqui e a gente já conversa um pouquinho do que vai cair na nossa prova. Aqui. Já abri aqui. Vou compartilhar com vocês aí. Bom, pessoal, para a nossa prova, é isso que vocês estão vendo aí. Então, unidade 3, unidade 4. Então, unidade 3, o que a gente tem? 3.1. Então, anatomia, fisiologia do fígado. Vamos ver lâminas de fígado hoje. Metabolismo de nutrientes, então nós vamos ver, né? Então, essa 3.1 aí, ela fala sobre o fígado, localização, tamanho dele, as partes anatômicas e a história do metabolismo de nutrientes, que nós vimos a função fisiológica do fígado, tá? Que é o quê? Realizar, né, reações de metabolização, fase 1, fase 2, tudo que a gente ingere, alimentos, medicamentos, passa pelo fígado, tá? 3.2, de novo, olha lá, metabolismo, só que daí de lipídios e anatofisiologia do pâncreas. O pâncreas, nós vamos ver também lâminas de pâncreas, não esquecendo, né, pessoal, que o pâncreas, ele é uma glândula, ele é considerado como uma glândula, né? Nossa, escrevi totalmente errado ali, né? Tá louco. Pâncreas. Né? Pâncreas, aí. Então, nós vamos ter a parte dele hormonal, principalmente produzindo dois hormônios muito importantes, né? A insulina, nós falamos muito dela, e também do glucagon, tá? Insulina e glucagon. E também a parte digestória do pâncreas. Também conversamos. Qual que é a parte digestória do pâncreas? É o famoso suco pancreático, cheio do quê? Cheio de enzimas, né? Lotado de enzimas para fazer a metabolização, que vai desembocar tudo aonde? Tudo lá no duodeno, né? Esse suco pancreático aqui. Aí na 3.3 a gente entra no sistema endócrino, então hormônios, mecanismos de regulação hormonal. Então a gente fez todo um cato lá sobre a parte endócrina, quais os principais hormônios, os principais glândulas e os famosos feedbacks, né? Não esquecendo então que basicamente o que é, né, o sistema endócrino? Você tem então um grupo de células que está numa glândula, certo? Está numa glândula. Ele produz um hormônio. Então, ele produz moléculas químicas que ele joga numa corrente sanguínea. Essa molécula química percorre a corrente sanguínea e a célula que tiver receptor para esta molécula, ela vai interagir. Nós também temos a parte, né, das células que elas próprias estimulam elas mesmas, né? Mas o básico é isso daqui. E quem sempre está monitorando tudo? O sistema nervoso central. Então, quando a concentração do hormônio no sangue sobe, né, a gente chama de feedback negativo. É um sinal para o sistema nervoso central. O que ele entende? Opa, já tá bom. E aí, quando a concentração desse hormônio no sangue cai, a gente fala que é o feedback positivo. Opa, caiu, preciso estimular a produção desse hormônio. E principalmente qual é a glândula, né, que está subordinada diretamente ao sistema nervoso central? É a hipófise. Não esquece dela, né? E a hipófise, ela está conversando toda hora com o hipotálamo.
Esse cara é importante. E a hipófise tem duas divisões, lembram? A adeno e a neurohipófise. E produzindo um monte de hormônio lá. Aí, na 3.4, nós falamos das glândulas adrenais. As adrenais são importantes porque, principalmente, o que ela produz? Produz o cortisol, o famoso hormônio do despertar. E produz a adrenalina. Adrenalina, o hormônio da raiva, do medo, né, da fúria, tá bom? E todos eles jogados na corrente sanguínea. Bom, então vejam que a parte unidade 3, ela foi bem voltada para a parte dos hormônios no nosso corpo, né, pessoal? O trabalho desses hormônios no nosso corpo. E aí, na unidade 4, a gente tem quem? A gente tem falando da a parte de temperatura corporal, estudo da dor e da sensibilidade. Então, controle da temperatura corporal, a gente viu que está intimamente ligado com o hipotálamo, né? Ele é o grande regulador da nossa temperatura, e aí também temos o papel das infecções, né, no aumento da temperatura. Vimos também a parte da fisiopatologia da dor, que a dor é dividida em dois tipos, né? Nós temos a dor aguda, como que é o controle, né? E também a crônica, ou a neuropática, por assim dizer, né? Todo também com um viés de outras doenças crônicas junto, como depressão, como também problemas neurológicos. Na 4.3, nós falamos dos órgãos dos sentidos, visão e audição, né? Vimos, então, todo lá a parte da mecanística da visão. Então, a gente viu a parte lá, o globo ocular como um todo, como que ele funciona, a questão da geração dos estímulos, né? Lá na retina, a parte da fóvea, os cones, os bastonetes. Pois também falamos da audição, né? Vimos lá as divisões do ouvido, o ouvido externo, o médio e o interno, os ossículos. Vimos a parte da transformação, né, de ondas mecânicas para ondas, né, para pulsos elétricos que serão interpretados como som, tá? Então, basicamente nisso que rodou. E na 4.4, a última, vimos como é construída a história do paladar, né, que são os neurônios, também temos neurônios adaptados na língua, né? As famosas papilas gustativas e o olfato também. Essa parte desses neurônios aí. E vimos que o olfato no ser humano é um dos sistemas menos evoluído, né? O nosso ele é bem antigo, por assim dizer, bem subdesenvolvido, nosso sistema olfatório, tá? Então, gente, esse foi o pega, mais ou menos um pega aí da para nossa prova, tá bom? Então, somente 2 unidades, nada muito fora de, meu Deus do céu, o que que é isso? Onde nós vamos parar, né? Bem tranquilinho aí, tá? Então, alguém quer falar alguma coisa? Não? Posso ir lá para as lâminas? Então, eu vou lá para as lâminas, tá bom? Tá Vou ok. parar, vou parar aqui de compartilhar, vou apagar tudo e vou parar de compartilhar com vocês. Aí, parou? Vamos lá. Ah, não, preciso abrir. Só um instantinho, pessoal. Eu vou abrir o laminário aqui. Rapidão. Não, não é fio. Não é você. Aí. Vamos começar então? Já que a gente está falando lá do fígado, vamos começar com uma lâmina de fígado, tá bom? Vamos, deixa eu ver como é que tá aqui a fígado porco. Como é que tá isso aqui? É.
Não, esse aqui não tá muito bonito. Espera aí, só vou ajustar aqui, pessoal. Fígado, verso DF, fígado do cão. Fígado de rato. Ah, aqui tá mais bonitinho. Vamos lá. Vamos compartilhar aí. Droga, você não vai abrir aqui, é... Vamos aqui mesmo, então. Aí. Bom, pessoal, essa daqui, tá? É o quê? Esse é o programa, tá? Que nós teríamos lá na faculdade, tá? Aqui que vocês estão vendo já é um corte histológico do fígado. E aqui é de um fígado de rato, tá bom? O que que nós temos aqui nessa telinha, ó? Temos a mãozinha que você pode segurar e arrastar, tá vendo, ó? Para onde você quer a lâmina, por assim dizer, e temos um zoom aqui embaixo. O zoom, eu vou deixar ele aqui nesse canto aqui, ó. Então eu passo aqui com a mãozinha, ele dá um zoom lá para nós, tá vendo? Vou dar então um aumento na área central aqui da lâmina, ó. Vamos aqui, ó. O que que nós estamos vendo bem aqui no meio, ó? Nós estamos vendo então um sistema de irrigação do nosso, não do nosso, mas do fígado do ratinho. Estamos vendo aqui, ó, um grande vaso, bem grandão, onde a mãozinha tá passando, tá vendo? Aqui no meio temos as hemácias, então aqui no zoom, vocês estão vendo as hemácias, tá? Então, ó, uma arteríola aqui bem interessante, outra vênula aqui embaixo, tá? Então, o corte que foi feito aqui nessa peça foi o que a gente fala de um corte transversal. Cortamos ao meio e estamos vendo de cima, tá bom? Cortamos ao meio e estamos vendo de cima esse corte. Então, aqui na área central, ó, temos uma outra aqui, ó, uma arteríola pequenininha aqui, tá vendo? Bem pequenininha. E temos uma vênula aqui, ó, tá? Bem no meio. O fígado é muito irrigado, tá? Rodrigo, o que que é essa aqui no zoom? Por que que tá esse espacinho em branco? Lembra quando a gente estava conversando que nós temos os hepatócitos? E lembra que eu dei o exemplo que cada hepatócito é as casas. E esses canalículos são as ruas. Então é como se cada hepatócito tivesse, né, fosse uma casa, tá? E as ruas são esses canais aqui aonde ele recebe, né, as moléculas que ele vai metabolizar e aonde também ele joga o que ele metabolizou, tá? Então, se você ver ao longo de toda a peça, ó, tem um aqui, outro do lado, tem outro aqui. Então, ele é todo desse sistema, todo cheio desses canalículos, mostrando o quê? Essa parte de comunicação entre as células, ó. Vamos ver o tecido de revestimento do fígado, ó. Tô dando um super zoom. E o que que nós estamos vendo aqui, ó? Aqui é a parte externa do fígado, tá? Então vejo que o epitélio, ele é bem retinho. Tá vendo que ele é bem retinho, o tecido? O núcleo da célula, pessoal, é esse que você vê em roxo. Então, ó, o que você vê em roxo no centro, né, é o núcleo da célula. E em vermelhinho é o citoplasma dela. E esses pontos pretos aí, Rodrigo, já vou dizer o que que é para vocês, tá? Então aqui vejam, ó, o núcleo das células parece que ele está deitado e é achatado. Então isso aqui é um epitélio de revestimento pavimentoso. Pavimentoso porque ele é retinho, plano, tá bom? Olha lá, ó, tudo retinho aqui, ó, tá bom? Agora, olhando aqui, nós já estamos vendo quem? Os hepatócitos, tá vendo? Esses são os hepatócitos, são as células responsáveis pela metabolização de tudo que está dentro do nosso organismo. Ó, olha aqui, ó, um grande acúmulo de hepatócito aqui também, ó.
o núcleo deles bem grandão, em roxo, e o citoplasma. E esses grânulos escuros, Rodrigo? Isso daí é o que, pessoal? Isso aí é o glicogênio. São os grânulos de glicogênio. Lembrem que o glicogênio é a nossa reserva de açúcar. E o glicogênio hepático, ele tem função do quê? De manter a nossa glicemia. Tá vendo? Então, nós, variavelmente, dependendo da nossa característica genética, a gente armazena o quê? A gente armazena glicogênio, tá bom? Então, esses glicogênios vão sendo degradados via quem? Via glucagon. Então, o glucagon produzido lá no pâncreas, quando a glicemia cai, estamos longos períodos em jejum, o glucagon vem aqui pela corrente sanguínea no fígado e estimula os hepatócitos a degradar esses grânulos de glicogênio, tá bom? Então, vejam que esse fígado aqui tá cheio de glicogênio, né, pessoal? Olha quantos grânulos aqui escuro. Aí por que ficou escuro? Por causa do corante, pessoal. Tá bom? O corante, ele interagiu com esses grânulos e escureceu, tá? Então, preserve o seu fígado, tenha dó dele, porque nós vamos precisar dele no futuro, entendeu? Pessoas que têm as famosas esteatoses, né? As esteatoses não deixa de ser uma inflamação crônica no fígado. Então, são essas células que vão morrendo e o fígado não dói, né, pessoal? Então, um dos únicos órgãos que não refere dor. Então, quando a gente sabe que o fígado está indo mal das pernas, quando o pepino já está instalado, tá? Então, isso vale para as hepatites, né? Isso vale para a esteatose hepática, né? Que é o acúmulo de gordura no fígado. Vejam que esse fígado aqui tá bonitinho, ó. Ó, ele tá bem limpinho, não tá com gordura, ó, que beleza. Ó. Como você saberia que estaria com gordura, Rodrigo? Nós íamos ter umas placas que teriam como se fossem umas esferas brancas. Isso daqui não, isso aqui são um espaço, são as milhares de ruas que nós temos aí dentro, por assim dizer. Seria umas esferas bem grandes desse tamanho aqui, ó, né? Que o corante não ia pegar a gordura e também a gente não ia ver ela colorida, né? Mas ela estaria aqui e seria um sinal de inflamação nesse fígado aí. Então esse aqui tá bem bonitinho do ratinho, ele não tá com esteatose. E também temos a esteatose medicamentosa, também, né? Pro paciente polifarmácia aí que toma um medicamento, tá? Pode causar sim. Então, essa foi a de fígado, né? O que mais dá para a gente absorver de informação, tá bom? Agora, olha, vamos pegar uma de pâncreas. Vamos pegar o de pâncreas. Se é que tem. Ah, tem. Temos pâncreas de... Vamos pegar essa aqui de cachorro. Olha que bonitinho o pâncreas. Veja que ele, né? Olha lá, ele tem bem o formatinho dele. O que que é, né? Dando um zoom aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. O zoom tá aqui em cima. O que que é esses espaços aqui, ó? São também o quê? Os canalículos, por assim dizer, por onde é conduzido o quê? Os hormônios e o suco pancreático. Tá vendo? O que que nós temos de interessante no pâncreas para olhar? As ilhotas de Langerhans, que são as células que vão produzir o quê? O glicogênio, desculpa, o glucagon e a insulina. Então vamos dar um zoom, ó, vamos dar um zoom e vamos encontrar as ilhotas por aqui. Olha quantas aqui já. Isso são as famosas ilhotas de Langerhans. Ó, vou até diminuir, ó. Coloquei bem aqui no zoom, ó. No canto superior aqui direito, pessoal. Olha lá uma ilhota. Tá vendo? Então, o que você está vendo ali? Então, ali você tem células alfa e as beta. A alfa vai produzir o quê? Vai produzir o glucagon. E a beta vai produzir ou não, né? A insulina. Tá bom? Então vamos dar um zoom maior aqui para ver o que a gente consegue. Ah, esse é o máximo que vai. Oh, pena. Ó, então aqui, ó, núcleo roxadinho.
célula beta. E núcleo vermelhinho, bem vermelhinho ali, você está vendo a célula alfa. Tem uma ilhota maior aqui, ó. Olha quanta aqui, tá vendo? Quanta célula, ó. Tá vendo? E essas infindáveis células. Ó, então vejam, ó, outra ilhota aqui bonita. Essa aqui tá bem bonita, hein, pessoal? O que que é isso daqui? Isso aqui é um capilar cheio de sangue. Olha outro pequenininho aqui, cheio de sangue também. E o que que são essas células aqui, Rodrigo? Em volta. Essas daí são as células produtoras do quê? Do suco pancreático. Tá vendo? Que nada mais do que enzimas, tá? Que auxiliam na digestão. Então, olha que bonito. Se você prestar atenção aqui, ó, vejam que temos aqui uma ilhota, tá vendo? Tá vendo aqui como se tivesse aqui, ó, um cânulo que ele vai descendo e ele se comunica com esse maior aqui, ó. Olha lá, ó, tá vendo que ele se comunica com esse maior? É por aqui, olha que grandão, que bonito aqui, ó. Tá vendo? É por aqui que vai percorrer o suco pancreático, por aqui que vai percorrer a insulina e o glucagon. E vai desembocar onde? Pela corrente sanguínea, absorve, e esses canalículos aqui, ó, eles levam a esse maior, olha que grandão que ele é, e vai desembocar, ó, veja que ele está sempre em contato aqui, ó, com uma veia bem grande aqui, cheia de sangue, tá vendo que eles desembocam em contato com a veia, ó? Tá vendo? Olha o outro grandão chegando aqui também, ó. Tá vendo? E aí todas essas secreções vão para a corrente sanguínea. Olha a outra aqui cheia de hemácia, ó. Tá forrado de hemácia. Esse corte aí, tá? Então nós temos lá as ilhotas, ó, uma ilhota aqui, outra aqui, outra menorzinha ali, temos outra aqui, mais outra, outra menorzinha, que nós vamos ter o quê? Ó, olha que grandona bonita aqui, ó. Olha que bonitona essa ilhota. Tá vendo? Olha a outra aqui, ó. Que bonita. Então, são células responsáveis pela produção de insulina e glucagon. Ou as outras é para a produção do suco pancreático. E, claro, uma comunicação muito extensa com quem? Com o sistema nervoso, tá? Então, o sistema nervoso, via simpático para simpático, controla bastante o que acontece aí, tá? Da produção de insulina, quanto na estimulação na produção de glucagon. Vamos pegar uma outra agora aqui. Vamos ver se nós temos da vesícula. Vamos ver se você tem da vesícula já. Ah, temos sim, vesícula biliar. Olha que bonita a vesícula. Tá vendo? Olha aqui, o que que a gente vai ter? O que que é essa estrutura aqui, Rodrigo? Ó, isso aqui é onde fica armazenada a bile. Mas por que que eu não consigo enxergar a bile? Porque a bile não foi corada. Tá vendo? A bile, na sua maioria, ela é composta por... olha lá, ó, olha aqui, ó. Ela é composta de gordura, né, pessoal? Então, esse corante não pega a hematoxilina e a eosina. É os dois principais corantes utilizados, né? Então, ela fica armazenada aqui, tá vendo? Ó? E aí, quando temos o quê? Ó, temos aqui em volta dela, ó, do armazenamento, a musculatura lisa. Olha o músculo liso aqui no zoom, tá vendo? Um tecido conjuntivo cheio de capilar e aqui um epitélio de revestimento, ó, colunar, parece uma coluna. E aqui no meio ficaria a bile, tá? Então, né, ela nada mais é do que uma bolsinha. E a gente pensar nos cálculos, famosos cálculos, ficam aqui ao redor desse tecido aqui, ó. Então, vai se enchendo de cálculos, característica genética, né? E aonde a pessoa daí, dependendo, se tiver muitos cálculos, tem que até tirar a vesícula. Não dá para você tirar o cálculo e deixar a vesícula lá. Tem que seccionar ela como um todo. Bom, vamos ver agora uma lâmina. Vamos ver agora se a gente já pega já o duodeno. Não, o estômago. Vamos pegar aqui o estômago fundido, o estômago HE. Aqui, ó. Isso é um estômago, pessoal.
Vendo? Então, aqui dentro é a luz do estômago, essas áreas em branco. E o que são essas vilosidades aqui, Rodrigo? Aqui, ó. São o quê? Os tecidos com as células parietais. São as células produtoras do quê? Do suco gástrico, olha lá, ó. Olha as vilosidades para toda com a área absortiva, ó, tá vendo? Ó? Deixa eu pegar o zoom aqui e colocar ele aqui, ó. Olha lá, ó. Então, as vilosidades com as células parietais, produtoras tanto, né, de ácido clorídrico, como também as células caliciformes que vão produzir o muco, a proteção do estômago contra o próprio ácido que ele produz, né? Olha lá, ó, capilar aqui, ó, um capilar, tá vendo? E olha aqui um epitélio bem grande para absorção, tá vendo, pessoal, de nutrientes, ó. Então, aqui é a luz do estômago. E olhando o revestimento dele, aqui em cima, ó, nós temos o quê? Como o estômago faz uma movimentação, ó, aqui é o revestimento dele, ó. Então, eu vou dar um zoom para a gente puxar o revestimento, ó. Olha lá. Olha, mais uma vez, o epitélio pavimentoso, tá vendo? Ó? Bem retinho, tá vendo como é retinho? Então, isso aqui é um epitélio pavimentoso, tá vendo? E aqui embaixo um tecido conjuntivo, cheio do quê? De células do tecido conjuntivo, capilares, bastante água, tá? Aí nós vamos descendo e vamos ter aqui, ó, um músculo liso. Olha a musculatura lisa do estômago, ó, porque o estômago faz o quê? Faz os movimentos de amassar, né? E de compressão para facilitar a digestão, ó. Olha aqui, ó, musculatura lisa, olha a parede bem espessa, bastante músculo liso aí, ó. Bem espessa a musculatura lisa aqui, ó. Controlada por quem, né, pessoal? Pelo sistema nervoso via o autônomo. Então, simpático e parasimpático controla isso daí, tá? Do estômago, a gente migra para o duodeno. Vamos pegar aqui um duodeno, aonde, então vejam, olha, se estamos falando de áreas de absorção, vejam que ela é toda cheia de velocidades, né? Vocês vão ver agora o duodeno, como ele tem mais ainda. Se nós tivermos aqui, né, BC, não vamos ter do duodeno? Não tem. BCD, droga, disco vertebral, epitélio escamoso, não. Droga. Hipófise. Não, tem só do intestino delgado, o ilho. Vamos ver se aqui intestino grosso porco, vamos ver aqui. Pessoal, vai dar para ver só ele como um tubo, tá? Então esse daqui é um intestino delgado. Como a parte do o sistema digestório é um tubo oco, né, pessoal? Começando pelo esôfago e que termina lá no ânus, então, e ele vai tendo dilatações ao longo do percurso. Quais são as dilatações? A principal dilatação dele é o estômago, entendeu? Depois nós temos do intestino delgado o duodeno, jejuno e o íleo, né? Passando do intestino delgado, a gente tem o intestino grosso, né? E os ramos ascendente, transverso e descendente, e depois a gente já vem para o reto. Então, ele é um tubo oco, se a gente pensar, cheio de vilosidades. Então, vejam que ele, olha as vilosidades aqui. Vamos dar uma olhada no tecido externo, depois a gente vê o interno, ó. Então, aqui no meio passa o alimento, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó, no epitélio, ó. Vamos pôr o zoom aqui em cima. Olha lá, epitélio de revestimento. Dá um zoom aí. Olha lá. Ó, olha o epitélio estratificado de revestimento, tá vendo? Veja que ele é lisinho. Olha lá as células deitadinhas. Olha o núcleo deitadinho lá, tá vendo? Formando um pavimento. Descendo, o que nós vamos ter? Musculatura lisa. Olha lá, ó. Tá vendo? Então, para ter as contrações dele. Muitos capilares, tá vendo? Ó? Irrigando tudo para fazer a absorção. Tá vendo? A musculatura lisa. Aí descendo, ó, tecido conjuntivo, que faz a fronteira entre a musculatura lisa com os enterócitos. E olha aqui as vilosidades.
Rodrigo, o que que é? Parece que tem uma bolsinha em branco aí. O que que é isso? Essas são as células caliciformes, pessoal. Qual é o papel delas? Produzir o muco, a lubrificação, para o alimento não agredir este epitélio. Olha quanta célula caliciforme, olha que bonito, ó. Olha quanto, tá vendo? E as outras células são os enterócitos, são as células absortivas, ó. Olha que bonito aqui, ó. Então vejam, pessoal, a importância, né, de se comer vegetais. Porque o vegetal, olha isso aqui. Então, nós pegamos apenas um corte. Olha quantas velocidades nós temos aí, gente. Imagine, então, em toda a extensão do tubo digestório. Tá vendo? Então, vejam que quanto mais verduras a gente ingerir, as verduras funcionam como vassouras. Elas vêm aqui nessas velocidades e retiram o alimento que aqui fica preso. E aí que tem muita galera que, né, gera um monte de teoria, né? Que tem, né, que as pessoas que, né, que ingerem muita carne vermelha, tem 2 quilos, tem quase ao longo da vida, né, retém 2 quilos de carne dentro do sistema digestório ressecado. Pelo amor de Deus, gente, se tivesse 2 quilos de carne lá, o cara não... Imagina, não é assim que funciona a coisa. Agora, se você quer ter uma saúde do seu sistema digestório, evitar um tumor, é importante a limpeza deste tubo. Mas como que você limpa? Comendo verdura. Mas você não precisa, se você gosta de comer carne, você não precisa se abster de comer carne vermelha por causa de medo de apodrecer seu intestino. Coma verdura. Agora, se você não gosta de comer verdura, aí você tem um problema mesmo. Porque daí sua digestão vai ficar mais lenta, vai ficar resto sim de alimento aí que vai prejudicar tudo. E tomar também pouca água, tá bom? Pouca água. Olha só. Então, a marca registrada do intestino delgado é as vilosidades, para aumentar a área de absorção. Vamos pegar agora o do intestino grosso. Vamos lá. Estômago, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Olha lá, intestino delgado, delgado. Vamos pegar um grosso agora. Ah lá, olha um grosso de porco. Cadê aquela abundância de velocidades, pessoal? Tá vendo como fica menor? Vamos começar lá pelo o tecido de revestimento, ó. Deixa eu pegar o zoom. Vou colocar ele aqui, ó. Vamos pegar o zoom e deixar ele aqui no cantinho. Olha o tecido de revestimento. Mais uma vez o pavimentoso lá, ó. Tá vendo? Pavimentoso, tá? Todo ele vai descendo, tecido conjuntivo. Olha a fronteirinha, músculo liso. Olha como é espesso também para ter os movimentos peristálticos, né, pessoal? Para fazer os movimentos de empurrar, né? Esse bolo alimentar aí, já formando o bolo fecal. Aí a gente vem para as vilosidades, ó. Vejam como tem menos e tá vendo que as células aqui, elas ficam todas como se elas fossem em grupinhos, tá vendo, ó? E nós não temos tantas vilosidades assim, ó. Então são células, esses enterócitos, mais especializadas em absorver água. Então o intestino grosso, ele vai fazer o destino final do que a gente ingerir e vai o quê? Como meta a absorção de água. Então, quanto mais água você bebe, melhor fica a sua digestão. E aí vejam que as vilosidades são poucas, ó. Olha aqui, ó, uma reentrância aqui, olha a outra bem grandona, porque o papel deles já não vai ser de absorver tanto alimento, ou quase nada, tá bom? E vamos ver se a gente tem aqui também o do reto. Vamos ver se a gente pega o reto aqui. R. Ô, professor, Pode falar. você disse que quanto mais água faz a digestão, mas esse processo de beber água depois da alimentação não é legal, tem que esperar um pouco, não é? Não, como assim não é legal? Ah, porque a turma fala que você bebe água, você fica barriguda Ah, logo quando você come. meu Deus do céu, quanto folclore. O que fica
o que fica, o que assim, ó. A história é o seguinte, de você ingerir líquidos com a alimentação, é que você vai, o quê? Diminuir, desculpa, você vai aumentar o tempo da sua digestão. Por quê? Porque esse líquido que você bebeu, né, ele vai diluir o ácido clorídrico do estômago, vai diluir as enzimas digestórias do estômago. Por isso que vai desacelerar a digestão, entendeu? Então, é por isso que eles falam que beber líquidos com alimentação deixa da barriga, isso aí nada a ver, nada a ver. É que a sua digestão vai ficar mais lenta, muito mais lenta. Esse é o problema. Mas quem está habituado, né, a ingerir líquidos junto com a digestão e não sente nenhum problema, manda bala, entendeu? Manda bala, não tem que ficar preocupado. É até bom que toma líquido, porque facilita aqui, né? Se o cara já não bebe muita água mesmo, pelo menos ele está bebendo algum líquido que é na onde vai ter uma reabsorção de água, caso o corpo dele sinta necessidade, né? Porque é onde que, para quem não bebe água, pessoal, a água é retirada das fezes pelo intestino grosso. Então essas células aqui, elas são muito especializadas em retirar água das fezes. E aí as fezes ficam o quê? Ressecada. Esse é o problema. Tá? Esse é o problema de quem não bebe água. Então, vai ter a constipação no futuro. Vai ter as fezes ressecadas. Então, uma vez que você causou esse problema, né, é difícil remediar. Outra coisa também, chás emagrecedores. Chás emagrecedores, pessoal, aqueles chá de sene, chá branco, chá não sei das quantas, aqueles vegetais lá, eles possuem o quê? Estruturas que danificam essas células aqui, gente. Mata essas células, tá? Deixa eu pegar outro que estava aberto lá. Peraí. Ver se está por um caminho mais rápido. Rodrigo. Oi. Esses chás, eles danificam, mas é porque eles agridem muito, né, a mucosa, tal, né? Tanto é que não nem forma o bolo, ele sai líquido, né? Isso mesmo. Eles causam, pessoal, uma irritação nessas células aqui, ó. Causam uma irritação, tá vendo? Quer ver um outro também que é péssimo? É aquele Activia. Porque, vamos raciocinar. Olha o tamanhinho daquele potinho. O que o comercial lá da empresa fala? Que se você, né, ingerir por 20 dias, ele regula, né, a sua função digestória no processo de evacuar, né? Bom, pessoal, olha o tamanho daquele potinho. Ele é um iogurte, por assim dizer. Claro que tem coisas ali naquele iogurte que vai causar o quê? Uma reação inflamatória aqui nesse epitélio. Entendeu? Vai causar uma reação inflamatória que vai o quê? Acelerar os movimentos peristálticos aqui para você expulsar logo esse conteúdo. Então, se fosse para tomar iogurte e melhorar a velocidade com que você vai evacuar, era só tomar 1 litro de iogurte por dia, pronto. Então, dentro do Activia tem o quê? Substâncias que agridem a parede aqui e que aceleram esse processo de liberação desse bolo fecal aí. Eu não acho bom. Mesma coisa com os chás emagrecedores da vida, né? Que eles têm lá, né? Aqueles grânulos, né? Aquelas micromoléculas lá que também vão agredindo essas células aqui. E por que não? Pode dar um tumor, sim, senhor. Entendeu? Então. Rodrigo. Oi. Acontece a mesma coisa com o kefir ou não? Ah, gente, eu também não gosto dessa história de kefir, não. Também não gosto. Você quer regular a sua microbiota intestinal? O que você faz? Primeira coisa, você põe bastante água, muita verdura, para você o quê? Evacuar com maior facilidade, entendeu? E se ela ficar com muita disfunção, você ingere, assim, ó, 1 Yakult por semana, entendeu? Não todo dia. 1 por semana,
para os lactobacilos já irem reconstruindo a sua microbiota. Ou se você está assim, suspeitando, né, que sua microbiota não está legal, né, que a consistência das fezes não está legal, o que você pode fazer? Toma aí um vermífugo, entendeu? Para dar uma limpada. E aí você dá uma observada na consistência das fezes, né? E se você perceber que está melhorando, aí você toma um Yakult por semana, um Yakult, para ir o quê? Para ir regulando, para ir reconstruindo essa microbiota, tá? O kefir, pessoal, você vai tomar muito micro-organismo. E às vezes você não sabe como é que está a sua microbiota. Se ela está reconstruída, se ela não está reconstruída. E aí você pode até danificar mais ainda o que já está ali com o que já está inflamado. Então, essa história ó, de floratil, kefir, chá de sene, chá não sei das quantas, eu não vejo com bons olhos, tá? O ideal é, como eu falei, quer dar uma regulada? Um Yakult por semana. E só, toma por um mês nesse esquema. Não adianta tomar todo dia. Não adianta, porque essas bactérias se multiplicam, tá? Posso perguntar? Claro. E o que você acha da kombucha? Nunca ouvi falar o que é kombucha. Ai, meu Deus. É tipo kefir, mas é com água que você faz. Mas ele, se não me engano, é uma alga que ela se torna fermentada e depois ela vai para a garrafa, né? Ela vai para a garrafa, ela é gasificada. Vai para a garrafa, daí faz com chá, né? Ela vai gasificar, vai ficar tipo um refrigerante, né? Sim. Mas ela é mais natural. Acho que é a mesma coisa que kefir, viu? Ó, pessoal, vou falar uma frase que eu escutei na minha graduação. Mas veja primeiro o professor kombucha, que você não sabe o que é, depois você me fala. Então, mas eu já vou até aqui falando. Eu vi a minha professora de farmacobotânica, né, e farmacognosia, que é duas disciplinas que estuda medicamentos a partir das plantas, tá? Que ela falava assim: não é porque é natural que não faz mal. Então, as pessoas, né, no julgo popular, têm uma visão de que só porque é oriundo de uma planta vai fazer bem. Não é verdade, pessoal. Então, o que vocês estão falando para mim? Se ele fica fermentado, ele tem muita levedura, entendeu? E a levedura faz aumentar peso, faz ganho de peso, entendeu? Porque a levedura ela vai se alimentar do que você está ingerindo e vai te dar mais fome. E aí você vai comer mais, entendeu? Então, essas bebidas que são fermentadas, né, à base de micro-organismos, toma cuidado, gente, porque elas dão mais fome, tá? Tem muito mais levedura. Ó, sei lá se é interessante, viu? Você quer assim, dá uma limpa no seu intestino, toma aí uma vez por ano ivermectina, tá bom? Ivermectina, ou mesmo que é o genérico do Anita, né? Ou um albendazol, mebendazol, faz uma limpa aí, e aí você pode ir reconstruindo devagar com o Yakult mesmo. E sempre bastante verdura, cuidado com o que você vai comer na rua, porque lá é uma grande fonte de micro-organismos, né, pessoal? Então, a galera meio que esquece, né? A mesma mão que corta o pão é a mão que conta o dinheiro e é a mão que vai no banheiro e não lava a mão, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente fala essas coisas, a gente passa por chato, mas é melhor do que ficar tendo diarreia aí, né? Então, gente, toma cuidado, tá? Kefir da vida, esses kombucha aí, cuidado, tá? Tem muito estudo mostrando aí que a microbiota que fica no nosso intestino grosso, ela pode até interferir no nosso emocional. Olha só que ponto que tá chegando a coisa. Então, toma cuidado, pessoal, com esses micro-organismos aí. Pode ir perguntando aí, que eu vou procurar aqui. Viu? Mas outra coisa também, que
eu nem quis discutir muito, acho que essa semana que eu precisei passar por médico lá, que eu tive a hemorragia, e daí eu não sei quem veio falar comigo, eu não sei o que eu estava conversando, daí vieram falar também do colágeno. E eu falei, meu professor falou que não adianta nada. Não nem mesmo. esse chá para emagrecer, Pode vir falar comigo. E nem esse coisa aí, porque a hora que entra no nosso organismo, ele joga tudo para fora. Vai adiantar se você já está tomando há anos. Não é nem isso. Ele só vai adiantar conforme é a sua genética, conforme o seu fibroblasto se interessa pelos aminoácidos e como está o seu metabolismo. Aí sim. Não adianta também ficar tomando há anos também, não. Porque ele quebra tudo em pedacinhos pequenos. Ele não usa pedaços grandes. Quem começa desde cedo? Besteira, tá gastando dinheiro desde cedo. É só se alimentar direito, desde cedo. Entendeu? Porque aí a moça fala, mas na farmácia lá o pessoal vai lá. Então por que os médicos prescrevem e o pessoal chega para manipular? Eu falei, então é colágeno tipo 2, não esse do... Não, porque falta um pouquinho eles lerem mais sobre bioquímica, eles lerem mais sobre absorção de nutrientes, é para isso que falta mais eles lerem sobre isso. Não é que eu estou me gabando, mas é só você pegar um pouquinho de um livro de fisiologia, ver a parte de absorção que você vai começar a juntar as peças, entendeu? Você acaba ingerindo uma molécula, vê, ó, eu vou até abrir aqui, ó. Vou aproveitar que estamos compartilhando essa tela. Não tem problema, vamos lá. Não, estamos no horário, ó. Todas as células do nosso corpo, o que elas precisam para ela manter o que ela é? Ela precisa de nutriente, certo? Só que este nutriente, que é o quê? Carboidrato, ela precisa de aminoácido, ela precisa de vitaminas, as vitaminas mesmo que a gente ingere, tá? Porque as vitaminas são absorvidas na íntegra. Vitaminas, precisa de sais minerais, todos que são conhecidos como os famosos eletrólitos. Ela também precisa de ácido graxo. O que é o ácido graxo? É o metabolismo da gordura que a gente ingere, por assim dizer. Quem de carboidrato que a célula precisa? Glicose. E a glicose, ela é o que a gente fala de monômero, tá? É um monossacarídeo, tá bom? O aminoácido, ele também é um monômero, uma única molécula. As vitaminas, mesma coisa. Sais minerais, não precisamos nem falar, né? É o sódio, é o potássio, é o magnésio, né? O cloro que ela precisa do ferro e por aí vai. E o ácido graxo que a gente fala, são dois que a célula precisa, que é o ácido linoleico e o ácido linolênico. O famoso ômega 3, isso que a gente precisa ingerir todo dia, e o ômega 6. Aonde que tem isso, Rodrigo? Barato, que eu não preciso ficar comprando cápsula em farmácia e deixando os outros ricos. Coma sardinha. Nem precisa comer atum e nem precisa ficar comendo salmão. Coma sardinha. Uma sardinha você já comeu o suficiente para o dia, tá? Sardinha. Nem carne de boi tem, nem carne de frango tem. E se tem, é quase nada. O que vai ter bastante ômega 3 e 6 são o quê? Os peixes e os do mar, água salgada, porque peixe de água doce não produz também, produz muito pouquinho, tá bom? Muito bem. Falando de aminoácido, então, que é o nosso foco, o aminoácido, ele vai produzir as proteínas. A proteína é uma longa sequência. Então, o aminoácido eu vou fazer que nem as bolinhas aqui, tá bom?
Então, uma proteína é uma junção de vários aminoácidos ligados em série. Então, ele começa linear, parecendo um trem, né? E os vagões todos ligadinhos aqui, ó. Isto que eu fiz aqui, vamos pensar que é uma proteína. Claro que a proteína é muito maior que isso. Uma proteína, tá bom? Muito bem. Essa ligação aqui é chamada de ligação peptídica. Ligação peptídica. Quem que constrói essa ligação aqui, Rodrigo? A célula. Então, a célula une os aminoácidos da maneira que ela precisa. Tá vendo? E os aminoácidos que constroem nosso corpo são apenas 20 tipos. Então, com 20 tipos de aminoácido, as células do nosso corpo, de acordo com o nosso DNA, que está no núcleo da célula, produz as mais variadas proteínas. Chique. Então, a célula, ela não quer receber este complexo aqui, ó. Ela não quer receber isso pronto. Ela quer construir dentro dela do jeito que for interessante para ela. Tá vendo? Ó? Ela não quer. Então, nunca um fibroblasto, que ele é uma célula que está lá na endoderme, tá vendo? Ó? O fibroblasto. Ele nunca, fibroblasto, onde que ele está? Na endoderme. Ele é o responsável pela produção de colágeno, tipo 1, o tipo 2, o tipo 3, e ele também é responsável pela elastina, tudo proteína. Então, o colágeno, ele não tá nem aí se você tá comendo isso daqui, ó. Ele vai olhar, ele vai falar assim, eu não quero isso, eu quero fazer a hora que eu quiser. E sem contar que na nossa digestão, nunca você vai ter isso no sangue oriundo da sua alimentação. Então, lá na corrente sanguínea, você nunca vai ter. Então, supondo que você ingeriu lá o colágeno, a cápsula, certo? Para onde que ele vai? Ele vai no seu estômago, certo? Lá no estômago já vai começar a quebra dessas ligações aqui. Começa um processinho bem discreto, mas lá no intestino delgado, que a gente viu, lá com as enzimas, vai estar tudo assim, ó, tudo separadinho, esses aminoácidos do colágeno que você ingeriu. Olha lá, ó, tudo separado, ó, ó que beleza, ó. Tá vendo? Então, dessa molécula que estava na sua cápsula, no seu sangue, ela nunca vai assim, ela não vai para o seu sangue desse jeito. Jamais, never. Eu quero que alguém prove para mim, entendeu? Todo esse povo que manda, que fica prescrevendo, que o colágeno que está naquela cápsula vá dessa maneira para o sangue, porque é uma molécula muito grande, ela não passa pela célula. Então, o enterócito pega tudo quebradinho, esses aminoácidos, e aí ele joga no sangue os aminoácidos que vão ficar zanzando no seu sangue. Zanzando lá. Então, quando você está comendo cápsula de colágeno, você está aumentando a oferta de aminoácido apenas. E aí, o fibroblasto, que está lá na sua endoderme, ele pega esse aminoácido se ele quiser. Eu falo assim, se ele quiser, vou até colocar entre aspas, que tem que ver se ele está recebendo bonitinho os sinais químicos para ele produzir o colágeno. Então, conforme a gente vai envelhecendo, ele também vai morrendo. Não tem mitose, não tem reposição de fibroblasto. Por isso que a produção de colágeno cai. Por isso que o colágeno cai do nosso, porque nós estamos ficando, a gente vai envelhecendo. Essas células não se multiplicam. Mas por que elas não se multiplicam, Nico? Porque elas são supérfluas para o sistema nervoso central. Ele entende o que é mais importante, um neurônio ou um fibroblasto? Um neurônio, que está lá no cérebro. O que é mais importante? Um cardiomiócito, que está lá no
no coração ou um fibroblasto? É claro que é o que está lá no coração. O que é mais importante? Um néfron lá no rim ou um fibroblasto? É claro que um néfron é mais importante, porque ele filtra o sangue. O que é mais importante? Um hepatócito, que vai fazer a metabolização de tudo que é toxina no corpo, ou um fibroblasto? É claro que é o hepatócito, tá vendo? Então, conforme a gente vai envelhecendo, células vão deixando de ser o quê? De sofrer mitose, porque elas são encaradas como supérfluas. Elas não fazem parte do grupo de tecidos que são importantes para a vida, que sem eles a gente morre. Então, não tem como fazer o colágeno que você está ingerindo ir deste jeito para a sua pele. Jamais esqueça. Por via oral, esqueça. Você pode depositar ele num creme na sua epiderme. Claro, sem problema algum, via creme. Claro que tomou um banho, você retira aquilo lá. A própria luz do sol degrada essa proteína aí, entendeu? Já vai estragando ele ao longo do dia. A pele vai metabolizando ao longo do dia essas moléculas. Tá vendo, gente? Então, tá gastando dinheiro à toa quem fica tomando cápsula de colágeno. Eu enjoo de falar. Então, qual é a solução? Se alimente direito. O que é se alimentar direito? Coma os grupos nutricionais que nós precisamos. Entendeu? Grupos que tenham, então, carboidrato, que tenham aminoácidos de qualidade, que tenham vitaminas, que tenham sais minerais e ácido graxo. Vocês já viram qual que a gente precisa comer. A gente não precisa comer costela, pessoal, aquela gordura da costela. A gente não precisa comer a gordura, seja de frango, de boi, não precisamos. Não precisamos comer toicinho frito, entendeu? Não precisamos, né? Por quê? Porque as células do nosso corpo já produzem gordura. A gente precisa é desses dois aqui. Se você não gosta de comer peixe, tudo bem, eu respeito. Então, você quer comer ômega 3 e 6? Compre as cápsulas na farmácia. Não tem problema nenhum. Aí vai absorver mesmo. Agora, não gaste dinheiro com cápsula de colágeno, pessoal. Pegue esse dinheiro, compre sapato. Eu enjoo de falar. Entendeu? Compre sapato, compre bolsa. Pelo menos você fica mais feliz. Vendo se vê o resultado mais rápido. Olha o sapato bonito. Olha a bolsa bonita. Entendeu? Rodrigo. Oi. Então, para a gente estimular essa mitose que vai deixando de acontecer com o passar dos anos, aí só na alimentação mesmo. Atividade física, Também. dormir, evitar estresse, muita água, entendeu? E não fumar nada de nenhuma origem e também bebida alcoólica, pouquinho. Manter um estilo de vida saudável, então. Isso. Aí você vai ter o seu fibroblasto bem bonitinho. Ele vai, né, por mais tempo durar aí, tá bom? Caso contrário, ele vai embora. E quem tá no grupo, assim, que é vegetariano, vegano e tal, não consome peixe e também não tem como ingerir esse ômega 3 de cápsula, porque vem do peixe, no caso, né? O que faz? Aí, pessoal? Esse povo eu só falo. Tava pensando nisso ontem, eu tava até conversando. Não tem que fazer, né? Eu fico quieto, eu respeito, cara, porque eles não pagam as minhas contas e eu não pago as contas deles. Mas não venha torrar minha paciência quando tudo der errado. Eu só falo isso, entendeu? Eu tava conversando sobre isso ontem. Para mim, não funciona, porque eu não vivo sem um bichinho, entendeu? E outra. E outra. Só um alerta. Não sei se nós temos aqui na sala pessoas que são veganas, não tem problema nenhum. Cada um é senhor do seu destino. Mas o vegano, se ele vacilar, ele acaba comendo o dobro de carboidrato do que uma pessoa que adora comer carboidrato. Esses caras têm que tomar muito cuidado para no futuro não ter um diabetes tipo 2.
Porque se você vê daí o que é feito o alimento vegano, vai ter muito carboidrato, pessoal. Mas muito. O carboidrato não tem como a gente se libertar dele. Só tem duas maneiras. Minto, duas. A primeira, não comendo ele. Essa é a primeira. Segunda maneira da gente se livrar um pouco de carboidrato, comendo muita proteína, mas muita, entendeu? E vegetais. Só que dependendo do vegetal, vai ter um absurdo de carboidrato também. Sabe qual? Alface. A alface, aquela lisa, ela tem muito carboidrato, pessoal. Ela é doce. Coma a alface, daquela bem verdinha, né? Coloque na boca assim, só ela só, entendeu? Sem tempero, sem nada. Você vai ver que é doce, porque ela tá cheia de carboidrato, entendeu? A cenoura é lotada de carboidrato. Beterraba, meu, nem se fala. Batata, piorou, entendeu? E tudo que você faz de farinha, desses alimentos aí, e que você faz qualquer preparado, você está comendo açúcar. Não tem jeito. Entendeu? Não tem jeito. Então, se você vê os pratos veganos, se você olhar com um olhar crítico, com esses grupos aí, você vai olhar e fala, nossa, só tem carboidrato aqui. Só tem carboidrato. Até mesmo os leites que eles fazem, que vem da soja, que vem do arroz, que vem... É tudo... Carboidrato. Leite não tem nem quase nada de proteína, eu acredito. Não sei. O leite da vaca in natura, acabou de tirar lá da vaca, somente ferveu. Ele está forrado de proteína. Forrado. Agora, os processos de pasteurização, os processos que nós temos de esterilização do leite, vão destruindo as moléculas de proteína. Entendeu? Vai destruindo literalmente mesmo, vai desfazendo. E aí o que vai sobrar do leite? Apenas a água, os sais minerais que ali estão e as gorduras. Então, se o cara toma um leite integral, tá comendo bastante gordura. Se ele pega o desnatado, pessoal, é mais o apelo mesmo do leite. Então, eu gosto de leite, eu só tomo leite desnatado. Então, o que eu estou ingerindo ali? A água, entendeu? Bastante água, sais minerais, gordura, 0,2%, 0,3% e um pouquinho de sais minerais. Quer dizer, minto, um pouquinho de proteína. Oi. Eu tenho uma professora que ela falava que era melhor comer certos alimentos que têm cálcio do que tomar o próprio leite. Porque não tem tanto cálcio e não foi feito para nós, foi feito para os animais. A marca de leite, né? A marca de leite que tem... Ó, pessoal, de mim, eu sou assim, eu não sou fundamentalista com nada, entendeu? Eu sou do ponto de vista assim, gosta de tomar leite? Beba o dia inteiro, não tem problema, tome, entendeu? Só tome cuidado de você ficar tomando leite integral ou leite de saquinho, que o teor de gordura vai ser maior, entendeu? Isso. Gosta de comer tal coisa? Coma. Só tome cuidado com o aumento das taxas metabólicas. Só isso, tem que ficar monitorando. Agora, o leite que tem bastante proteína, mesmo sendo desnatado, é daquela marca, não estou nem fazendo comercial para os caras, é da marca do Chandon. Porque o processo de pasteurização, o processo de esterilização deles é diferente e preserva as proteínas. Só que vai ver o preço de 1 litrinho. Ele não vem em embalagem longa-vida, ele vem em embalagem de plástico, entendeu? Aquelas garrafinhas de plástico. E dependendo do lugar que você vai comprar, ele é R$7, 1 litro. Chandon, entendeu? Ô, professor, eu não posso com leite. E daí a médica passou para mim tomar leite de coco. Tome. Pode tomar. Ele não tem muita diferença. Ele tem... A diferença não, ele é totalmente diferente de um leite normal. Ele vai ter um teor maior de gordura. Só tome cuidado com as suas taxas, né? Ah, tá. Com as suas taxas metabólicas. Só tome cuidado com isso. Entendi, professor. Obrigada. Porque ele vai ter um teor muito maior de gordura, né? Ah, isso eu já percebi mesmo, mas eu não estou tomando ele com tanta frequência, não. Isso mesmo. Tá? Ó, gente, se for parecendo dúvida aí, vai falando. Essa aqui é a última lâmina que nós temos aqui disponível, que isso aqui é de um rim. Olha só, faltou a gente ver isso daí, né? Então, agora vamos completar o ciclo. Ó, então, pegou-se um rim de coelho, tá bom? E partiu no meio. Então, lembra que a gente tinha lá, né, o córtex, né, ó,
Aqui é a área onde nós vamos ter o quê? A maior concentração de o quê? De cápsula de Bowman, né, pessoal? Lembram lá dos glomérulos, que é a unidade filtrante do rim? Vamos dar um zoom aqui e eu vou colocar aqui em cima, ó, o zoom, ó. Olha que nós estamos vendo aqui. Olha que bonito, pessoal. Isso aqui, ó, é um glomérulo. Isso é a unidade filtrante do néfron, tá vendo? O que são esses túbulos aqui, Rodrigo? Ó, esses são os túbulos contorcidos proximais. Nossa, mas por que ele parece redondinho? Porque ele não é um tubo? Você cortou no meio o tubo, tá olhando de cima. Olha que bonitinho aqui, ó. Os túbulos contorcidos, né? Os proximais e temos também os distais aqui, tudo embolado, né? Temos, ó, olha um capilar aqui, tá vendo, ó? São esses capilares, lembram? Eles são os peritubulares. Lembra aqueles capilares que iam enovelando, né? O túbulo contorcido distal e o proximal. Olha lá. E aí a gente vai descendo aqui. Vou diminuir o zoom. Você está vendo que vai diminuindo o glomérulo, tá vendo? Tá vendo que ele vai diminuindo? O que é essa região aqui no meio? Olha lá, ó. Quem são esses caras aqui, ó? Esses aqui são os ductos coletores, que é a porção final. Aqui a urina já está pronta. Olha aqui, ó, os ductos coletores, ó. Olha quanto ducto coletor, capilar peritubular, olha quanto aqui, ó. Tudo ducto coletor, ó. Olha que bonito, ó. Então, na área medular, ó. Ó, dando mais um zoom aqui, ó. Olha quanto ducto coletor. Porque você cortou no meio e tá olhando de cima. Deixa eu diminuir o zoom. E o que nós temos aqui, ó? Aqui é o hilo. Lembra lá do... Aqui é um cálice maior. Olha lá. Todos eles estão desembocando aonde? Estão desembocando nos cálices aqui, ó. Minto, aqui é um cálice menor. E aí, do menor que ele vai indo para o maior. Olha aqui a urina já está formada. E daqui ela vai para onde? Para o ureter. Olha lá, ela sai pelo ureter, tá? Olha lá. Então, vamos ver aqui a cápsula fibrosa, faltou a gente ver. Olha lá. Olha aqui, ó. Nossa, o que é essa região aqui, ó? Ó, toda pregueada aqui, enoveladinha. É aquela cápsula fibrosa de tecido pavimentoso que reveste o rim. Tá vendo? Olha os túbulos contorcidos proximais. Olha aqui, ó. Mais um glomérulo. Olha que bonito, ó. Unidade filtrante. Tá vendo? Por isso que nós temos que preservar, pessoal. Preservar também os nossos rins, tá? Olha como são estruturas microscópicas, minúsculas, né? Que ao longo dos anos e de maus tratos vão morrendo, né? E pressão alta também destrói, né? Literalmente faz explodir esses glomérulos aí. Tá vendo? Olha que bonitinho, ó. Muito bem feitinho, né? Olha lá, olha um grandão aqui, ó, que bonito, ó. Ó, uma arteríola aqui, ó. Ó, uma arteríola. Aqui não dá para saber se é a eferente ou se é a aferente, ó. Temos duas aqui, ó. Ó, que bonito, ó. Essa estrutura aqui, ó, grande chance de ser a mácula densa. Ó, essa daqui, ó, que tá o zoom aqui, ó. Tem um glomérulo aqui em cima, descendo tem essas células aqui, ó. São as células justas glomerulares e a mácula densa, ó. Que são as células que controlam a vazão do sangue que vai entrar no glomérulo. Produzindo o quê? Produzindo o angiotensinogênio, que vai se transformar em angiotensina e de angiotensina 2. Olha que bonito, ó. Tá vendo? Então, todos eles é que esse aqui ficou bonitinho, deu para ver, ó. Bem aqui, ó. Tá com cara de C. Tá? Então, vejam, olha que infinitos túbulos nós temos aí. E com isso, pessoal, a gente viu praticamente todas as lâminas que dava de cada estrutura do sistema digestório, né? E que faltou a gente ver. Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu ver um negócio aqui. A gente tem aqui. Não, nós vimos tudo mesmo. De lâmina
que da nossa disciplina a gente já viu tudo. É isso mesmo. Nenhuma dúvida? Nenhum comentário mais? Rodrigo, Oi. essas aulas que a gente está tendo agora, seria do laboratório que a gente ia ter, dessa parte de anatomia ou não? É a parte de lâminas, que a gente ia ver assim. A gente ia ver essas lâminas e a gente ia ver as peças úmidas, lá no morfo funcional. Então, a gente ia ver uma peça de fígado, uma de pâncreas, uma de rim, entendeu? Só que a gente não pôde ver as peças, mas a parte das lâminas é isso daqui, sem tirar nem pôr. Esse programa que vocês viram eu manipulando é o mesmo que tem lá nos computadores da faculdade. E será que daí essas aulas a gente vai poder ter depois, quando voltar? Porque, pelo menos para mim aqui, não dá para ver direito esse que você mostrou, porque eu estou no celular e Entendi. a tela congela quando você vai falando, daí eu não entendi nada, assim. Mas Bom, eu acredito faz assim, parte. pessoal. Dependendo da disciplina que a gente tiver, dá para vocês sim ver. Por exemplo, nós vamos lá no morfo funcional. Vamos supor que você faça uma de CMF aí e você está lá no morfo, entendeu? Dependendo de qual foi o professor, você pode pedir para ele pegar as peças úmidas, mostrar um fígado, mostrar um rim, entendeu? Mostrar um baço, não tem, mostrar um pâncreas, mostrar um baço, não tem problema. Eu acredito que, estando lá no morfo lá, é só pedir para pegar as peças. Um sistema. Porque ainda mais pra gente que começou agora e tem curiosidade de ver, Sim, assim, né? sim. Tá bem chato, assim, a gente não poder, né, fazer aula Mas é presencial, uma. a gente entende a situação, né? Mas eu queria Sim, saber se podia repor depois. sim. Eu acredito assim que não tem problema. Por exemplo, se sou eu que vamos lá, a gente vai fazer, ciências morfo, locomotor e reprodutor. Vamos dar um exemplo. E, né, não tem problema nenhum. Pegou lá um órgão reprodutor, já pega um rim, pode mostrar um fígado, não tem problema nenhum. Eu vejo assim que não tem problema, né? E dá para já fazer essa reposição assim. Agora, eu acredito sim que reposição mesmo clássica, ó, vamos ter aula no humor funcional lá de digestório. Eu acho que não vai ter. Eu acho que não. Vai mesmo de fazer um combinado com o professor que está com a disciplina e mostrar para vocês as peças. Eu faço mais essa leitura. Entendi. Tá Entendeu? bom, vou tirar essa dúvida também com a Janaína. Isso. Porque, assim, da nossa disciplina, então, para deixar bem assim claro, o que, que é? A parte de laminário e o que também tem as aulas práticas lá do AVA, que ela vai mostrar a lâmina também, a gente fez. Então, é isso que nós temos aqui no programa. Agora, as peças úmidas que a gente fala, as peças verdadeiras, né? Vai ficar faltando essa parte porque a gente não pode ir lá no laboratório, né? Não está permitido por causa da pandemia. Então, não tem como a gente ter essa aglomeração lá, né? Então, tudo que é de ciências morfo, esse ano que passou, foi desse jeito, com as lâminas, com o laminário digital, tá? Teve disciplina que teve aula prática lá na faculdade, porque a carga horária de aula prática é muito grande. Muito grande. Então, eles tiveram no laboratório lá. Então, todas as disciplinas que envolvem, por exemplo, de enfermagem, teve lá no laboratório, entendeu? Que tinha uma grande carga horária, entendeu? Que passava, se não me engano, de 20, que chegava a 40% da carga horária, era só de aula prática, então, obrigatoriamente, tinha que fazer lá na faculdade. Mas as ciências morfo foi dessa maneira aqui, pessoal. Não é exclusivo para vocês, não. Quem está fazendo aí sistema nervoso e cardiorrespiratório desse jeito. Quem está fazendo imunemato é desse jeito também, com as lâminas. Quem está fazendo. Qual ciência morfo que tem? Locomotor tegumentar reprodutor. É dessa maneira também, tá? Então não é só exclusivo para vocês isso daí, tá? Bom, gente,
Então, assim, o que a gente tinha para abordar, porque nem tem mais lâmina para a gente ver da nossa disciplina aí. É isso, então, unidade 3 e 4. A prova vai ficar aberta por 48 horas. Então, compensa fazer o mais rápido possível para não congestionar esse AVA, tá? 10 questões bonitinhas. Se você fez a formativa, se você acompanhou aí, fez as questões do próprio livro digital, do AVA, viu os slides, não é para ter medo, que tá de boa a nossa prova, tá? E, se alguém não quiser perguntar mais nada, acabamos a nossa missão. Cheguei. Obrigada, então, Rodrigo. Eu mandei uma mensagem para ela para perguntar, daí depois eu passo para a sala. Tá bom. A sua prova, daí vai ser o mesmo esquema dos outros professores, né? Que daí abriu, tem que fazer, não pode fechar e depois abrir de novo, não tem que ser direto, né? Tudo pelo AVA. Isso. Sessão 4.4 no campo aula. Vai estar lá, a avaliação B2, bem bonito lá. Tá legal, obrigada. Essa aula vocês podem ver de novo, que eu estou gravando, e eu vou colocar lá na sessão para vocês. Tá bom? Na sessão 4.4 também. Tá lá, pode assistir quantas vezes quiser. Tá bom, Tá? obrigada, Rodrigo. Obrigado a vocês, então, pela presença, né? Foi um prazer. Espero ter atingido as expectativas, pelo menos com as nossas aulas dessa maneira aqui, né? Que semestre que vem seja melhor para todo mundo, com vocês lá presencialmente. Vamos ver o que aguarda, né, pessoal? Vamos ver que virada de ano aí, como é que vão ser, né? As notícias, como a coisa se desenrola, né? E tentei trazer o melhor com as nossas sessões, tá? Vimos o livro de cabo a rabo, não faltou nada do nosso conteúdo, até coloquei coisas a mais. E obrigado pela presença aí, nessas terças-feiras. Obrigada a você, professor. Não tem nem o que falar da sua pessoa. Imagine que isso, gente. Obrigada a você, professor. Muito obrigada, professor. Nada, imagina. Não esquece dos compromissos no dia 5, hein? Que vocês estavam falando, né? Tá. Exatamente, está convidado. Tá bom. O pior é que se ele for, a hora que ele vê o povo bebendo... Meu Deus, Viu? ele vai falar, ainda bem que acabou o semestre. Vocês veem eu falando pizza, vocês acham que eu não bebo, né? Que eu não bebo, que eu não como nada, né, pessoal? Demorou, então. Tá. Tá bom. Tchau, gente, então. Obrigadão, viu? Tchau, obrigada. Obrigado. Tchau, obrigada, professor. Valeu, professor. Até mais. Então. Sucesso para vocês. Tchau. Se tivermos mais.